É isso aí, pessoal. Boa noite, mais uma vez, mais uma masterclass aqui para nós. Hoje com um tema diferente, distinto de tudo que a gente já viu aqui no Tênis 360 Graus, que é o método que o Fabrício Morosetti vai nos apresentar aí, que faz relação com preparo físico, faz relação com outros esportes, né, Fabrício? Fabrício, você gostaria de se apresentar? Eu sei que você é pai de atleta, né? Sua filha joga tênis, você gosta de gravar vídeo, que eu sei, que já me falaram aqui, né? Eu sou professor de educação física, né? Tenho uma filha que também está jogando tênis, está com 13 anos de idade, e eu milito no esporte há 20 anos, né? Sou treinador de futebol, já estou um tempinho sem clube, né? Já estou um tempinho sem atuar, já faz aí uns 6 meses, e, na verdade, esses últimos 6 meses estão sendo dedicados ao método Salos, né? E que está sendo muito importante numa nova fase. Mas eu não queria nem entrar, eu queria já logo entrar no tema para já tirar, já falar, já entrar com esse tema para o pessoal, porque eu preparei aqui uma apresentação diferente das que eu faço normalmente para as pessoas. Ela está bem direcionada ao tênis, porque eu venho estudando tênis há 2 anos, né? Mas assim, para eu ver como estão treinando a minha filha, para tudo isso. E nos últimos 6 meses eu tenho tido esse olhar com o método Salos. Então, por conta disso, eu fiz uma apresentação mais específica, né? Eu não dou treino de tênis, né? Mas eu gostaria de colocar algumas situações aqui como um profissional de educação física, tá bom? Eu tenho a apresentação, você tinha falado para mim da apresentação para que a gente pudesse Isso, levar muita informação, e a minha proposta é essa, perfeito. beleza? Eu vou compartilhar aqui uma a tela com vocês para, Ótimo, Fabrício. tá? E Então, já chegou, tá vendo? tá aí? Tá aí. Beleza. Então, tá aí, vamos começar com esse conteúdo. É, se existia algum quando a gente coloca aqui o segredo do tenista, né, esse tema da análise das impressões digitais que a gente está trazendo ultimamente, ele não é um método, ele é um método que já está no mercado há 25 anos. Não é novo, mas é uma novidade para quem não conhece. Então, é a oportunidade que se tem de falar, poxa, como é que a gente, pela impressão digital, consegue identificar e maximizar a performance no tênis, né? No tênis e em diversos esportes, mas aqui a gente está falando específico no tênis, né? Então, treinar certo é mais poderoso do que treinar mais, porque a gente treina direcionado de acordo com os nossos potenciais, com o nosso perfil neuromotor, tá? É, Algumas coisas que eu gostaria de trazer para reflexão, né? O tênis ele é uma modalidade muito exigente, né, de características fisiológicas híbridas, né, é, complexa do ponto de vista neuromotor, né, e fisicamente devastadora, com horas e horas aí que a gente tem nas partidas, né? Eu tive uma experiência recente com a minha filha de um jogo super longo, na qual ela suportou bem, e eu vou falar um pouquinho disso aqui também nessa apresentação, tá? Alguns atletas evoluem rápido, outros entram em estagnação, isso é uma coisa que a gente precisa atentar. Algumas lesões que existem durante o processo de formação, né? Frustrações acumuladas, né? Esses métodos que são utilizados, se eles agora, tendo esse conhecimento, conseguirem encaixar a individualidade biológica, a gente reduz uma série de coisas, é um atalho decisório para uma série de processos, tá? E a gente não vai desperdiçar os talentos e os potenciais dos atletas que chegam para os treinadores, os pais que estão aqui. Então, eles vão ter essa possibilidade de entender o potencial do seu filho, tá bom? E muitas dessas respostas de potencial, né, elas estão nas impressões digitais, tá? Então, falando rapidinho sobre o tênis, ações explosivas repetidas, mudanças constantes de direção, tomadas de decisão sobre fadiga,
execução técnica em alta velocidade, frequência cardíaca de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima, existem os picos de 85% a 95% da frequência cardíaca máxima, e partidas aí de até, eu coloquei 3 horas aqui, porque é mais ou menos a nossa realidade aqui do grupo, né? Tem partidas que vão além de Grand Slam, mas enfim, a gente está falando aí de 3 horas de partida. Os sistemas energéticos, do ponto de vista de fisiologia, você tem 3 sistemas energéticos que eles acontecem ao mesmo tempo, né? Que é o sistema anaeróbio alático, o sistema anaeróbio lático e o sistema aeróbio. Então, você tem situações aqui de saques, arrancadas e golpes máximos, de ralis com acelerações repetidas e recuperação entre pontos, consistência nos jogos, né? Então, nenhum atleta, eles nascem com o mesmo perfil, e a gente precisa se descobrir nisso, né? A gente precisa se descobrir. Você é um atleta que é de velocidade, é de resistência, é de potência, então isso a gente vai descobrir, né? Vai entender um pouquinho dessa fisiologia, né? Ô, Fabrício, Por que treinar igual pode não funcionar para todos os tenistas, né? Os tenistas, eles têm predisposições diferentes, Fabrício, né? Pode falar. você está mudando o slide? Tô. Ah, aqui não está aparecendo. Ah, não tá? Não, não. A gente está na sua Rapaz. tela de Na sua tela. instrução, Fabrício. Acho que talvez se você fizer uma rolagem, né? Talvez clicando nessa. Fabrício está compartilhando outra janela do aplicativo. Eu vou parar de compartilhar aqui. Isso. Tenta de novo. Às vezes é algum erro, né? No compartilhamento, né? Eu vou tentar tela inteira. Se eu fizer a tela inteira, vamos ver aqui. Tela inteira. Estou compartilhando. Aí eu vou aqui na minha apresentação. Uhum. Agora você tem que rodar, né, para baixo. Agora tá aparecendo. Tá aparecendo tudo? Tá. Beleza. Então, eu passei, na verdade, falei daqui, né, das frustrações, de lesões, de potencial, tá? Falei aqui das exigências, dos sistemas energéticos, de fisiologia, e eu parei nesse slide quando você me chamou a atenção. Tá dando para ver? Então, vamos lá. Beleza? Então, o que acontece? Podemos continuar? Vamos nessa? Bora lá. Tá. Por que treinar igual pode não funcionar para todos os tenistas, né? Os tenistas, eles têm predisposições diferentes, potencialidades diferentes, né? Eles têm velocidade de resposta neuromuscular diferente, capacidade de coordenação e controles motores diferentes, tolerância ao volume e intensidade diferente, né? Risco de lesões por sobrecarga individual, cada um tem a sua, e perfil neuromotor é único de cada atleta também, tá? Então, quando a gente entende esse processo, a gente direciona o treinamento, tá? Dentro do tênis, né, se a gente tiver que dividir em 3 classes aí, né, a gente pode ter um perfil do tenista explosivo, agressivo, do tenista versátil completo e do tenista que é de resistência, né, que joga lá na última linha e que faz bolas longas. Então, eles têm uns perfis, né, tá ali, ó, perfil digital, presilhas dominantes, isso aí são coisas técnicas, tá? Sobre as impressões digitais, tá? Isso aí, a gente, na verdade, são parâmetros técnicos da análise das impressões digitais que nos levam a essas classificações. Então, um atleta explosivo, agressivo, o que ele tem de potencialidade voltado para o tênis? Ele pode treinar melhor o seu saque, pode treinar melhor golpes rápidos, pode especificar, trabalhar com pontos curtos, né, com golpes de alta potência neuromuscular, tá? Então, a estratégia de treino, alta intensidade, baixo volume, pliometria, sprints curtos, golpes de alta intensidade, tá? Até agora, gente, eu só estou mostrando para vocês
um panorama de quando a gente identifica e como a gente aplica isso no tênis, tá? Eu estou aqui gerando informação para vocês. Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, por favor, tá? Podem fazer, tá bom? Só para explicar, né, pilometria, para quem não sabe, é aquele... você pode explicar melhor. São treinos que você faz de saltos, sprints curtos, sprints longos, né? Isso aí. Que usa muito isso, né? Isso está dentro de um papel do preparador físico realizar, né? Esses treinos pilométricos. Isso, então, isso. Se você quiser complementar melhor, né? Não, a pliometria é um trabalho de força reativa, né? O que acontece? Se a gente identifica que o atleta ele não tem esse perfil explosivo e agressivo, né? Eu posso dar um pouco menos de ênfase nesses trabalhos, né? E fazer outros trabalhos que são mais direcionados ao perfil. Eu vou entrar em mais detalhes nos próximos slides, só vou terminar essa situação aqui. Um atleta que ele tem um perfil mais completo, né, ele tem uma adaptação tática melhor, né, que ele é um versátil. Ele pode fazer uma variedade de golpes, ele pode controlar o jogo, ter resistência. Então, esse atleta que ele é híbrido, né, vamos usar ele é versátil, ele pode treinar de forma mista, com alta variabilidade motora, com integração entre técnica, física e tática, que ele não vai sentir isso, né? Ao passo que o atleta de resistência é um atleta que você tem que estimular sessões de treinamento com longas trocas de bola, com recuperação eficiente, com jogo de fundo de quadra, né, com consistência superior. Eu vou falar aqui um pouquinho, eu vou dar um relato aqui sobre a minha filha, eu vou dar alguns dados aqui para vocês entenderem como eu estou fazendo isso dentro da minha casa, tá? Tá certo? E com os atletas que eu tenho feito de tênis nessa situação. A estratégia de treino, maior volume de treino, ênfase aeróbia e sustentação da técnica sob fadiga. Então, você dá uma vertente diferente para o treino a partir do momento que você consegue identificar quem é esse atleta, quais são os potenciais, tá? O método Salos, vou falar, então agora eu vou entrar já no método, né? O método Salos é uma abordagem científica que usa as impressões digitais como marca única da individualidade biológica, para revelar as capacidades físicas e neuromotoras de cada atleta. Com 25 anos de atuação e mais de 70 mil artigos científicos publicados mundialmente, é o maior banco de dados de impressões digitais esportivas do mundo. Tá? Só para fazer uma correção aqui. Existem 70 mil artigos científicos publicados sobre impressões digitais voltadas ao esporte. Não são publicados pelas salas, mas são 70 mil artigos, uma correção aqui de slide. São 70 mil artigos, se vocês procurarem as impressões digitais, fingerprints, esportes, vocês vão achar 70 mil publicações aí, tá bom? A base científica disso, tá? Como é que isso acontece? As impressões digitais, elas são formadas entre a 12ª e a 24ª semana de gestação, tá? A arquitetura do sistema nervoso, né, ela não muda. Então, quando você faz essa avaliação uma vez, ela está feita para o resto da vida, tá? Para sempre. Você só faz uma vez essa avaliação, tá? A partir do momento que é feita essa coleta, né, essa tecnologia, essa metodologia, o método Salos, o que é o método Salos? Ele é a coleta escaneada, tá, pelo um scanner digital, que você coloca os 10 dedos da mão, descrição informatizada dos desenhos, dos tipos de desenhos que existem nos dedos, análise por banco de dados, são mais de 180 mil coletas em todo o mundo, em 23 países, interpretação matemática e emissão de laudo por learning machine. Tá? Então, tudo isso compõe o método Salos. Lá atrás, né, o método Salos usava... E tudo isso iniciou, né, com uma palavra chamada dermatoglifia. Só que a dermatoglifia, hoje, ela é um aporco, um parafuso de todo esse sistema. É só a identificação e a classificação. Então, a dermatoglifia, ela foi assim a origem, mas ela ficou parada no tempo e o método ele veio para trazer várias informações. Tá? Por quê? Porque a partir desse momento, quando a gente coleta as digitais, a gente faz uma comparação
com todos esses atletas de diversas modalidades esportivas, inclusive do tênis, para chegar a isso. Para quem Então, só para eu entender, você faz o scan dessa... não sabe, fala. Deu uma cortada no áudio, não sei se foi aqui ou foi o seu. Mas o que eu queria, só para completar, deixa eu ver se eu entendi. Então, você tem uma... Não está me escutando? Acho que então é a minha internet. Me escuta agora? Então, Regis, eu te escuto bem. Eu acho que é lá mesmo. Ah, eu acho que foi o Fabrício que é. É isso, eu tô te ouvindo normal aqui. Vamos dar um tempo para ele voltar. Um instante, vou chamá-lo. Mais um instantinho que eu acho que o Fabrício deve estar voltando, pessoal. Mandei mensagem. Voltei. Opa! Então, eu estava tentando conversar e de repente ficou metálica a voz, e aí você ia falar e caiu. Não tem problema, Tá. Fabrício. Se quiser compartilhar. Aonde que vocês não. Onde é que nós paramos aí que vocês não conseguiram buscar assim? Você estava falando do banco de dados que é analisado por machine learning. Isso. Então, aí a minha pergunta você faz, por exemplo, no tênis, você tem um atleta, né, jogador de tênis, Certo. e você faz esse escaneamento das digitais, dos 10 dedos, e aí Certo. você faz uma comparação da digital do atleta com um banco de dados de atletas de tênis, e através da performance desses atletas de tênis é que você pode predizer características naqueles 3 níveis de comportamento de treino. Eu vou te desmembrar ainda mais, Tá? né? Esse mix através do Learning Machine, ele vai pegar vários dados, de, é, de não só de jogadores de tênis, mas de atletas que dão essa informação. São 180 mil. Sabe o que significa hoje, se a gente falar numa amostra de 180 mil, uma amostra de 180 mil coletas esportivas, quando você vai pegar qualquer artigo científico por aí, as amostras são infinitamente menores. O grau de acuracidade da emissão de um laudo, ele é enorme, porque a base de dados ela é muito grande. Tá? E eu vou explicar isso em detalhes aonde que a gente vai chegar nisso aqui, tá bom? A aplicação prática disso, a gente vai identificar nível de força, velocidade, potência, coordenação, agilidade, resistência e a flexibilidade, tá? Inatas para personalizar cada treinamento. Correto? Beleza? Estão me escutando bem aí? Sim, estamos. Então, basicamente, ele vai avaliar esses fatores que a pessoa tem um potencial de desenvolvimento, né? Que são fatores Isso, que não ainda foram explorados ou pouco explorados, é isso? isso. O que a gente não pode, em nenhum momento, a gente pode entender é o seguinte: quando a gente faz uma avaliação física hoje, se você for hoje num preparador físico, ele fizer uma avaliação física e você constata ali que você tem baixa resistência, isso significa que você tirou um retrato momentâneo da sua capacidade aeróbia, tá? E o que acontece? Esse retrato momentâneo não é para se confundir com o potencial que você tem sobre essa valência. É isso que a gente precisa entender bem sobre esse método Salos. Tá? Hoje você pode identificar que você tem muita resistência, mas no momento você não foi estimulado para isso.
tá? Então, só para que vocês tenham essa diferença entre o que você tem de potencial para a vida toda e como está o seu retrato atual, tá? Então, é isso que a gente precisa diferenciar. É diferente de avaliação física, tá bom? Mas, a partir do momento que você sabe isso, você tem uma estratégia de treinamento. E é isso que eu quero tratar disso nesse slide, né? Se a gente for falar de princípios de treinamento, o primeiro princípio de treinamento, ele é a individualidade biológica. Se a gente não acerta, né, a individualidade biológica, a gente erra em todos os outros princípios que estão aí: adaptação, sobrecarga, progressão, continuidade, especificidade, variabilidade, volume de intensidade e recuperação. Então, a gente acaba tendo problema com isso quando a gente não identifica. Por muitos anos, tá? Por muitos anos, a gente negligenciou esse princípio de treinamento. A gente confundiu muito isso com as avaliações, que tiravam um retrato momentâneo. E por muito tempo isso foi tratado de uma maneira superficial, tá? Então, eu queria deixar bem claro isso, tá? Sem conhecer a individualidade do tenista, o treinamento é uma aposta no escuro, tá? O treinamento de qualquer modalidade, tá bom? É um processo, tá? Então, eu já falei aqui, né? É um processo científico, né? Não invasivo, com os resultados imediatos para mostrar ao tenista. Coleta escaneada, são coletadas as digitais dos 10 dedos, né? Com scanner de alta precisão, um processo não invasivo, rápido e totalmente seguro, né? Sistema identifica e classifica os padrões matemáticos únicos presentes em cada impressão digital, tá? Os bancos de dados, análise comparativa com o maior banco de dados de impressões digitais esportivas do mundo. Modelos matemáticos, interpretação através de algoritmos validados cientificamente e aprovados em conferências internacionais. Todo esse protocolo é validado em várias instituições de renome pelo mundo, tá? No Brasil e fora, tá bom? E o laudo de Machine Learning, que é a emissão do laudo de individualidade biológica, falando das suas potencialidades, das normalidades e fragilidades do atleta. Como o método funciona, tá? O laudo avalia coordenação, agilidade, velocidade, força, potência, resistência, flexibilidade, tá? E tem um outro quesito que é a potencialidade sinérgica, que é uma junção dessas valências e um pouquinho de cognição, tá? Então, a gente aplica tudo isso dentro desse processo, tá bom? São 8 capacidades, né, inatas aí, né? Então, elas vão dar uma pontuação para cada valência é dada uma pontuação, tá? Coordenação motora, né? Então, o laudo, ele é muito, muito interessante do ponto de vista de entendimento. Ele é didático. A hora que você pega um laudo, você entende ele Você não precisa ser especialista, não precisa ser professor de educação física. Um pai, a hora que lê, ele vai entender aquele processo e ele vai compartilhar com o treinador do seu filho, né? Da sua filha, enfim. Tá? Então, são essas. Ó, não se preocupem em tudo que está aqui nessa tela, porque eu vou deixar essa apresentação para vocês, tá? Eu vou compartilhar isso aqui no grupo. Tá? Depois, no final, vai estar para vocês aí. Tá? Então, eu vou dar aqui. Essa menina de 13 anos aí é minha filha. Tá? Quando nós fizemos o teste nela, resistência, 95 pontos. Tá? Coordenação motora, 84. Agilidade, 82. Flexibilidade, né? Média de flexibilidade, estava ali, 66. Velocidade, 64. Força, 63. Potência, 63. Potencialidade, 60. Né? Então, o que acontece? Quando você pega, né? Eu, como pai, conversando com o treinador dela, falei, pô, se ela tem resistência, vamos fazer o seguinte, ela pode trocar um pouco mais de bola, quer matar o jogo logo, né? Vamos treinar um pouquinho mais bola longa, vamos fazer com que ela faça esses ralis um pouco maiores, vamos treinar um pouco nessa intensidade, né? Essa agilidade dela também com 82 pontos, né? Pô, ela pode fazer um jogo de rede, voltar, tem coordenação para ir e voltar, dá para fazer isso aqui também. Poxa, vamos estimular nesse sentido e tal. E ela foi avaliada em janeiro, tá?
ela foi avaliada em janeiro. A gente teve uma virada de chave muito grande com esse direcionamento, tá? Nós estamos em maio, tá? Ela fez o primeiro jogo dela em janeiro, nos circuitos da CBT, né, de janeiro, e foi assim, eu já comecei a notar a diferença, não de bate-pronto, mas eu comecei a notar a diferença. O mês passado eu falei, pá, já está virando uma chave grande, né? Ela fez um jogo essa semana, no domingo, que ela perdeu o jogo, né? Mas foi um jogo assim que a gente começa a ver resultado, né? Eu não vi o resultado do ponto, ela perdeu a partida, né? Mas foi a melhor partida dela até então, mesmo perdendo. E a gente identifica, né? E eu como treinador e especialista desse assunto aqui, eu olhava isso aqui e falava, poxa, ela está tendo uma ótica diferente. Então, valeu todo esse conhecimento, quando a gente traduz, a gente vê isso sabe, em poucos meses a gente está vendo, quando os treinadores entendem esse processo, eu passei isso para os treinadores dela, e a gente tem um contato muito próximo em relação a esse assunto, só que é um depoimento meu, porque isso está sendo muito legal no desenvolvimento dela e por que não compartilhar com todos essa situação, tá? Enfim, tem mais informações aí de resistência, né, como que a gente pode trabalhar com o laudo em relação a isso, para os pais, né? Então, uma situação para os pais, né? Quando você treina de acordo com com o teu perfil, tá? Com o teu perfil neuromotor, você tem menos lesão, você tem uma evolução mais consistente, um autoconhecimento esportivo fabuloso em cima do teu filho, tá? Longevidade esportiva, tá? E retorno de investimento, de tudo que a gente faz, de viagem, de campeonato, de treinamento, de aula particular, enfim, de material, de tudo que a gente faz, né? A gente, as frustrações, obviamente, perder no tênis, enfim, perder os campeonatos, enfim, a gente não tem como, né? Quem tá exposto, a gente não consegue minimizar essas frustrações, mas em termos de direcionamento, ele é sensacional. Eu acho que quando você tem mais informação, você tem mais segurança com relação ao teu filho dentro do processo de treinamento. Tá? Agora para os treinadores, um diagnóstico preciso, tá, para identificar o perfil neuromotor de cada tenista, para tomar as decisões baseadas em dados, tá, sem intuição, sem tentativa e erro, tá? Ajustar o conteúdo, ajustar volume, intensidade ao atleta, tá? Posicionamento, por exemplo, posicionamento em duplas, definir os papéis de acordo com as capacidades inatas, quem cobre a rede, quem faz o baseline, quem fica no fundo, né? Então, são algumas coisas que são estratégicas, que são muito legais de descobrir. Prevenções de lesões, corrigir planos a respeito de fragilidades biológicas antes que elas se tornem lesões, né? E gestão dos talentos, né? De tantos talentos nós temos aí em todos os clubes, tá? Validado cientificamente, já falei, de uso imediato, o laudo é muito claro, prático e fundamentado, tá? Quem que deve fazer no tênis? Para todas as idades, tá? São para todas as idades, né? Em todos os esportes, para todas as idades, tá? Para que as pessoas mais velhas, né? Quando elas pessoal que faz, que eu já testei, né? O pessoal fala, poxa, se eu descobrisse isso quando eu tinha meus 10 anos de idade, né? Nós não tínhamos essa tecnologia. Então, isso, para o pessoal mais velho, para o pessoal que está buscando longevidade, é uma situação para prevenir lesão e para treinar com menos dor, tá? Para o pessoal que está começando, né, com 6 anos ali nas escolas, é uma identificação de potencial, né? Hoje a gente tem um tema que é muito recorrente na educação física. Vocês estão me escutando bem aí? Tá todo mundo no ar? Porque a tela aparece para mim aqui. Tá todo mundo escutando? Beleza. O Macleon tem uma pergunta. Ele levantou a mão. Pode fazer, pode fazer. A palavra é sua, Mac. Doutor Fabrício, boa noite. Está me ouvindo? Deixa eu só tirar aqui da tela para que eu possa ver o seu rosto. Um momento só. Parar de compartilhar. Vamos lá.
Tá me ouvindo aí? Boa noite a Tô todos. bem, tô bem. Sim. Bom, faço esse teste com um atleta de 6 anos. Qual tempo depois eu preciso refazer ou não preciso fazer? Não precisa refazer. A partir dos 6 anos, você já pode coletar. As impressões digitais não mudam. Não mudam, Perfeito. tá? Maravilha, era essa a dúvida. Não, tranquilo. Vou seguir aqui. Vamos lá. Estamos vendo. Tá? Então, vamos lá. Pessoal de 6 anos, você identifica. Tá? Isso serve, né? A gente está falando aqui para o tênis. Em nenhum momento a gente vai, eu sempre falo isso dos professores, a gente não vai tirar ninguém do tênis para botar no futebol, tirar da natação para botar no tênis, nada disso. Tá? Isso, na verdade, aquele atleta que já descobriu a sua modalidade, eu amo tênis, beleza, vamos direcionar dentro do tênis. Mas isso daqui, aos 6 anos de idade, para atletas que estão sem rumo, o pai não sabe onde coloca, isso daqui é um direcionamento impressionante. Eu tive uma experiência dentro da minha família com meu sobrinho, né? Fazia 3 modalidades esportivas, né? E se encontrou no judô. Né? Quando saiu o laudo dele, deu força e potência, e ele adorava judô, adora judô, 8 anos de idade, e a gente descobriu, né? Ele estava em 3, futebol, natação e judô, e nós descobrimos que ele era para o judô, e o menino, né? E o menino está hoje com o judô, e era 2 vezes por semana, agora já está 3, está com 8 anos de idade, então a gente começa a dar um direcionamento. Então isso é muito importante nessa idade, tá certo? Agora, a pessoa que já gostou do tênis, está ali, a gente vai direcionar desde cedo esse tipo de formação. Tá? É um suporte científico para tomar as decisões de treinamento, né? Em modalidades coletivas, posicionamento, no tênis, né? Tem essas situações de rede, fundo, quando é dupla, né? E de desenvolvimento técnico. Tá? Então, para que vocês tenham. E o pessoal. Existe também uma certa resistência, né, de alguns profissionais, né, que já estão aí nessa fase de competição, que já está nessa fase de transição de 18 mais, né, existe essa situação. A gente, pela lei da proteção geral de dados, a gente não pode dizer o que deu o laudo do Guga, né, o nosso Guga, nosso número 1 do mundo. Mas ele testou lá atrás. Né, a empresa tem 25 anos. Ele testou, só que a gente não pode falar, olha, o Guga deu isso, deu assim, não, isso não pode. Né? Mas foi uma pessoa que testou. Né? Então, como eu falei, isso não é uma novidade, né? Não é uma novidade, mas é novo o pessoal que está aí buscando essas informações, e a gente pode levar isso para vocês. Tá? Seguindo aqui, né? Crianças em iniciação, descoberta precoce, então a gente fala muito de... Existe um tema, foi aí que eu parei. Nós temos um tema recorrente na educação física, que é a especialização precoce, que ela é nociva, né, muita gente... A partir do momento que você consegue, que você vê que a criança tem o gosto por aquilo e que você descobriu o potencial dela, você pode fazer essa especialização mais cedo. Tá? Então, isso ajuda demais, né? Em termos de investimento, de frustração. Você bota na natação, o teu filho, putz, não gostei, não sirvo para isso. Aí você troca, vai para outra coisa, pô, não gostei, e fica pulando de modalidade em modalidade, não fixa em nenhuma. É importante repertório motor, mas quando você descobre antes, você tem uma direção muito interessante, tá, para os atletas. O treinador vai entender mais o teu atleta, né, vai tratar com mais carinho, vai entender quem é esse atleta, vai reduzir frustração nessa iniciação, né, essa introdução, instrução personalizada vai ser um diferencial para ele nesse início, né, e dentro de um perfil coletivo, individual, de repertório vocacional, ela é muito importante. Os atletas em formação, né, você vai ter maior precisão e personalização do treinamento, uma preparação física mais fundamentada em dados, né? Esporte coletivo, os esportes coletivos, posicionamento, né? Estratégias de jogo e decisões estratégicas ao longo da carreira. E para os praticantes, eficiência de exercício, prevenção de lesão, longevidade, os estímulos de treinamentos alinhados e um retorno sobre o investimento nos seus esportes. Né? Em termos do... Né, como é que funciona esse teste?
simples, rápido, não invasivo, 10 dedos da mão é coletado, no scanner, um processo que dura 15 minutos, né? O laudo é emitido, né, rápido, né? Eu dou 5 dias úteis, mas ele vem antes, tá bom? Então, vai te permitir um autoconhecimento aprofundado, um diagnóstico por capacidade, um roteiro de recomendações, distribuição de treinamento, decisões estratégicas. Tá? Isso aí você vai sempre somar. A ferramenta, ela qualifica as decisões. Né? Então, e uma pergunta agora que você falou do sensor, né? É como se fosse aqueles sensores que a gente tira digital, um pouco do equipamento. Como que são feitas essas leituras nas linhas para fazer essa comparação no banco de dados que o método Salos possui? Então, eu vou bem do começo. Cada dedo você tem desenhos, você tem arcos, verticilos, você tem os tipos de desenho. Uma coisa são os tipos, outra coisa é a quantidade de linhas em cada dedo, tá? A quantidade total de linhas, tá? Então, são dados que as impressões digitais, elas são formadas ao mesmo tempo que o sistema nervoso central está sendo formado. E daí vem essa relação. Nas comparações, são feitas as comparações através desses modelos matemáticos. Tá? Essas validações internacionais, elas vêm... Existe um órgão que ele é da FIFA, que eles apresentam trabalhos, eu estou dando exemplo como a FIFA aqui, porque é uma grande instituição no mundo todo. Vários esportes, né, vários protocolos de vários esportes são validados num congresso que vem da ISO-Kinetics, que é um congresso internacional que ele se dá, esse ano, na Grécia. Né? E eles estão revalidando o método mais uma vez, que isso serve para vários esportes. Em relação a essas classificações, elas são, como eu disse anteriormente, você tem uma comparação na base de dados todas através dessas classificações. Tá? E quando a gente faz, né, mais velho, e a gente acaba se reconhecendo e falando, mas não é que é mesmo? Né? Tem coisas que são surpresa para nós. Tem coisas que são surpresa, mas tem coisas que a gente fala, mas não é que é mesmo? Mas a gente já passou, né, do período competitivo, né? Então, quando a gente faz isso numa criança, a gente descobre de uma maneira que você consegue direcionar. E é no dia a dia que você... Como é que eu vou te explicar? É no dia a dia que você vai sentindo, você fala, poxa, de fato ele suporta essa carga, de fato a gente pode dar esse estímulo, né? Então, essas comparações, elas se dão por tecnologia, tá? Como eu te expliquei no início da apresentação. Eu me fiz explicar ou eu faltei com alguma informação para ti, Regis? Ele vai analisar, então, basicamente, os verticilos, o formato da digital. Esse probe, né, esse sistema, ele vai se conectar por Learn Machine, ou Machine Learn, num banco de dados de atletas mundial, certo? Sim. Dá por algoritmos, por fórmulas matemáticas, essa projeção desses tópicos que você acabou de colocar, força, resistência, agilidade, assim por diante, e trazer para você o potencial baseado nesse método que o atleta pode possuir para ser desenvolvido. Basicamente é isso. Isso, exatamente. Uhum. É isso aí. É isso aí, então. Tá? Aí, vamos lá, ciência por trás do método, né? Então, 25 anos aí de validação científica internacional, 70 mil artigos, 70 países, mais de 200 entidades brasileiras com essas publicações, né? Como eu falei aqui, é formado no período de gestação, junto com o sistema nervoso central, não muda, as impressões digitais não mudam, são inalteradas ao longo da vida,
né, essa estrutura arquitetônica do cérebro com seus padrões específicos reproduzem em forma de padrões matemáticos nas impressões digitais. Tá? As plataformas de validação que vocês podem buscar informação aí, PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde, Cielo, Science Direct, OpenAlex, Revista Nature, uma série de artigos aí. Né? Essas conferências, enfim. Como que a gente procura nessas bases em inglês? Você pode colocar, assim, se você digitar o termo método Salos, se você digitar o termo dermatografia, se você usar o termo fingerprints sports, aí você vai achar, né? Vai achar uma série de dados, né? Então, para os pais, né, é proteção e desenvolvimento dos filhos com ciência; para os atletas, descobrir os seus pontos fortes; para os treinadores, elevar precisão técnica com dados científicos. Né? Quem entende que cada atleta é único, treina melhor, evolui mais rápido e constrói carreiras mais duradouras. Né? A partir daqui, eu não vou me aprofundar em tema, mas eu vou deixar isso aqui para vocês, né? Como que a gente vai aplicar essas situações, né? Como é que eu estou vendo o processo de treinamento baseado nessas situações? Então, a gente faz uma identificação neuromotora, a gente faz uma periodização, a gente planeja uma periodização, e a gente faz um plano trimestral de treinamento, por exemplo. Tá? Então, eu não vou me aprofundar aqui. Então, né, você vai fazer um laudo, você vai ter as capacidades, né, vai identificar o laudo, vai desenvolver por faixa etária um plano de treino e exercícios específicos para o tênis. Então, só para ir muito, né, isso aqui, a gente já falou de coleta, análise, laudo e prescrição, né, arco, presilha, verticilo. Então, quem tem mais arco, tem aí alta resistência, aeróbica, endurance elevado, ótimo para ralis longos, excelente recuperação. Então, é o perfil do tenista de fundo de quadra, controlador, jogo lento, né? Então são algumas leituras que nós podemos ter. Presilha, né? Fibra mista, coordenação motora, velocidade moderada, resistência intermediária, versatilidade tática, um tenista completo, adaptável, equilibrado entre as potências e resistências, tá? Quem tem verticilo, quem tem predominância de verticilo, força explosiva e potência, velocidade máxima, agilidade, reação rápida, ótimo saque e voleio, né? Um tenista agressivo, de saque e voleio, né? Excelente em quadras rápidas, né? E cada um tem a sua fragilidade, né? Quem tem mais arco, que é de fibra lenta, ele tem a velocidade de reação e potência um pouco fragilizado. Quem tem mais presilha, ele necessita um pouco mais de estímulo específico para cada para cada extremidade. Quem está no verticilo, uma fragilidade de resistência e recuperação. Então, existem esses pontos que a gente precisa entender o atleta. Deixa eu só entender uma coisa. Quando você fala em arco, presilha e verticilo, são os formatos das digitais, né? Que tem cada... Isso, exatamente. O formato de arco, o formato de presilha e o formato de verticilo, é isso, né? Isso. Tá? Os ângulos que formam, é mais ou menos... Os tipos de desenho. Desenho, tá. Tá? As capacidades estão aí, a gente já falou delas, né? Então, por exemplo, se você tem força, né? Você identifica que você tem força. Pô, vamos treinar, vamos dar ênfase na potência no golpe. Você identifica que você tem velocidade, entendeu? Vamos intensificar a sprint de 3 a 5 metros. Você identifica que tem potência, vamos trabalhar saque e aceleração. Você identifica que tem coordenação, timing de bola, né? Agilidade, mudança de direção, é onde você vai dar ênfase. Na resistência, fazer os sets longos, né? Quem tem flexibilidade vai se machucar menos e vai trabalhar com muito mais amplitude nos golpes, né? Quem tem essa potencialidade sinergética, né, que é uma coisa que também aparece no laudo, como eu havia falado, leitura, decisão, cognição e as ações, elas vão te dar informação também. Então, são situações de o que você vai dar ênfase nos treinos. Tá? Então, se você tem força e velocidade, né, aplicação no tênis, força de quadril no forehand e backhand, força de tronco na rotação de golpes, isso aqui está muito direcionado aos treinadores. É muita coisa para eu ficar passando sobre cada especificidade, eu estou falando para pais aqui, mas esse aqui é um documento que a gente tem que ter conosco,
né? Que exercícios, se eu quero trabalhar força, que tipo de exercício que eu posso trabalhar em termos de treinamento, tá? Então, não vou ficar dando aula de educação física aqui, de treinamento físico para os pais, mas vocês vão ter nessa apresentação uma situação completa, que aí, isso daqui, gente, é uma visão já mais da Talento Esportivo, que é o que eu estou fazendo com o método Salos, né, divulgando, e eu estou colocando aqui já está entrando um pouquinho da minha visão da aplicabilidade sobre isso, tá bom? Então, eu não vou me aprofundar nessa situação, mas deixo essa apresentação aqui no grupo e para quem quiser posteriormente, tá? Então, para força, para velocidade, para potência, para coordenação, para agilidade, para resistência, flexibilidade e potencialidade sinergética, você vai ter aí o diagnóstico das salos, a aplicação no tênis e os exercícios chaves para você trabalhar, tá? No primeiro mês, o que você pode fazer num planejamento trimestral? No segundo mês, o que pode ser dado ênfase? Num terceiro mês, o que pode ser feito também, tá? Durante uma semana, a distribuição de trabalhos ao longo da semana. O que é importante a gente fazer ao longo da semana, sabendo das nossas características. Então, você vai dar uma dividida aí por valências físicas dentro do trabalho que o treinador já propõe. Entendam que o método Salos ele tem um olhar para a parte física da história, tá? Então, ele não é isolado da parte física, mas é importante que a gente está falando aqui de valências físicas, né? A gente escuta muito e vê muito falar sobre o mental, né? Mas essa parte física é o nosso foco aqui desse tema aqui, tá bom? E aí, por faixas etárias, né? Você identificando o seu perfil, como é que você vai trabalhar com a fase Kids de 9 a 11 anos, do ponto de vista físico, técnico, tático, considerando o método Salos, fazendo um planejamento trimestral. Então, por categoria, está descrito aqui, é bastante coisa, gente, eu não vou discorrer sobre essas situações. Então, você tem aqui o Kids, o Sub-12, o Sub-14, o 16, o 18, né? E acima de 21 anos aí. Então, a gente está bem dividido, essas divisões tá, né, qual é o foco do método Salos, o que é a prioridade do físico, do ponto de vista técnico-tático, o que pode ser feito, enfim. Aqui é um a mais do que eu me propus a falar sobre o método Salos, para que vocês possam aplicar, né, no tênis. Então, para a gente implementar isso no tênis, fazer a coleta de dados, analisar o laudo, definir as prioridades, fazer uma prescrição em cima dessas potencialidades, periodizar pela faixa etária e monitorar. Eu estou fazendo isso com as pessoas que eu fiz as coletas aqui. Eu faço essa coleta, eu recebo o laudo e eu converso com os treinadores. Então, eu dou uma devolutiva, né, junto com o treinador. Então, eu junto o pai, o atleta e o treinador, né, para dar essa devolutiva. Em todas as suas atuações, você faz isso? Todo mundo, né, porque ela é individual. E eu tenho que dar essa devolutiva para eu colocar o que está no método Salos. Se você ler, você vai entender. Só que eu vou te dar é como você pegar os exames de um exame de sangue. Você vai ler lá, você vai entender, só que você vai dar para um médico, né? Ele vai falar ali, o hemograma é assim. Aí você vai dar esse laudo para um profissional específico na área. É basicamente isso. A gente dá essa devolutiva e uma prescrição de como a gente pode planejar. E eu vou acompanhando isso, e estou acompanhando isso de atletas de tênis e de outras modalidades também, tá? Ô Fabrício, a pergunta de ouro. Aqui no Brasil, o método Salos, no tênis, tem quantas análises, assim, você pode dizer isso, e os resultados no tênis brasileiro, algum caso específico no tênis brasileiro? Acho que seria legal para os pais. Olha, então, o que eu sei em relação ao que está sendo aberto no tênis, né? Muita gente procurou a Salos, porque a Salos fica lá no estado de Santa Catarina. Muita gente do tênis daquela região tem muita base de dados de lá do estado, né? Eles estão em Santa Catarina.
foi feita a coleta do Guga. Aqui em São Paulo, eles têm uma conversa, já tiveram algumas conversas com o Flávio Sareta, né? Foi o que eles me passaram, né? O percentual eu vou te dar, assim, vou ser bem cirúrgico na resposta também. O percentual de atletas de tênis no banco geral da Salos, isso eu não tenho, essa informação eu não tenho, tá? Eu não tenho. Em termos de credibilidade do Laudos, né, você pode tirar pelas validações em todos os congressos, né, de científicos que eles estão aí participando, né? Essa apresentação específica que eu estou mostrando aqui para vocês é uma apresentação específica para o tênis. Eu tenho outras apresentações que mostram aonde eles estão andando. Eu não queria tornar isso de uma maneira comercial. Essa apresentação ela é informativa, então eu não queria, né, entendeu? Então eu não fiquei muito querendo vender a empresa e a credibilidade da empresa e como eu entrei nessa coisa. Eu nem entrei nem entrei nessa seara, entendeu? Sabe? Porque eu estou aqui mais passando a informação do que entendeu? Agora, o que os caras são, como eles estão vendendo, assim, eu conheço esse pessoal há muitos anos. Eu descobri a análise das impressões digitais em 2007 e autodidata, eu consegui fazer os meus primeiros laudos depois de 3 anos de estudo, mas eu não tinha tecnologia a respeito. Só que eu fiquei monitorando, que eu fui sempre apaixonado por esse tema, e quando eu vi toda a tecnologia, né, acompanhando ao longo de todos esses anos, falei, agora eu tenho que ter esse aparelho e agora eu vou tocar isso adiante junto comigo, se eu estiver no futebol ou não, e nas outras modalidades esportivas. Então, em termos de credibilidade da empresa, tem uma outra apresentação que vai mostrar tudo isso. Está em 10 países, sabe? Está em 10 países, está nos Estados Unidos, Canadá, México. E nos outros esportes aqui no Brasil, você tem, assim, como dizer, assim, os resultados obtidos, quantos atletas, se... Olha, o que acontece é o seguinte... Qual a interface do preparador, né, nos esportes aqui no Brasil? Então, em termos de modalidades esportivas, né, eles têm alguns laudos específicos por modalidades. No tênis ainda não tem, tá? Mas eles têm dados específicos para futebol, futsal, voleibol, corrida de rua, tá? Então são laudos específicos para modalidade, entendeu? Então, por exemplo, para natação de piscina, se ela é um velocista, se é um nadador de prova longa, então existem essas coisas, né? O voleibol, se vai ser um levantador, se vai ser um oposto, tem isso também. No futebol, se ele tem capacidade de ser, eles falam as posições, o zagueiro, atacante, enfim, eles colocam também essas informações muito, muito bem pensadas, né? Então, existem esses laudos específicos, né? Eu acredito que eles têm esses laudos específicos porque são mercados que absorveram primeiro as tecnologias, tá? Que eles eles tiveram uma maior quantidade de pessoas interessadas nessas modalidades, né? Mas elas são aplicadas em 72 modalidades, tá? Só a nível de informação. 72 modalidades é perfeitamente aplicável o método Salos. Eu tive uma pessoa que me procurou num domingo de manhã, querendo que ela fazia hipismo. E eu falei, olha, hipismo não está dentro das modalidades, né, indicadas, né, para fazer a coleta. Porque quando a gente faz um laudo que é uma coisa que é uma vez na vida e vai nortear decisões, a gente tem que ser muito sério em relação a isso. Então, eu não vou vender um laudo simplesmente, quer fazer? Não vou fazer isso, né? Tem que ser específico para a modalidade ou então para a descoberta da modalidade de acordo com o perfil neuromotor.
Entendi. E também, se você for pensar, essas modalidades que você falou, futebol, vôlei, né, natação, são mais praticadas, né, do que o tênis, se você for pensar, né, são as queridas, né, do Brasil. Então, você tem um maior número de atletas, um maior número de clubes que pode aderir, né, ao método, e aí você tem uma base de dados maior também, né. E também são esportes É, coletivos, né, então também o número de praticantes, tirando a natação, claro, mas futebol, vôlei, assim, por exemplo, futsal, né? Tem mais atletas, são esportes coletivos, né? E tem mais praticantes no Brasil, né? Pensando em. sim, sim, sim. E outra coisa que eu sempre, o que eu vou te, aí eu vou te dizer uma outra situação. Eu, por estar como pai aqui no grupo do Tênis 360 Graus, aqui eu percebo que são pais que querem o desenvolvimento sério dos seus filhos de formação no tênis, né? Então, essa situação de você fazer uma coleta é para pai, não é para o pai que deixa o filho à tarde no esporte para ele pegar no final da tarde depois que ele sai do trabalho, né? Não é um contraturno. Se o pai leva o esporte do filho como vamos tomar o tempo dele, vamos preencher o tempo dele em termos de horas, não é para esse perfil de pai, não é para esse perfil de criança que não está. Eu acho que é para quem está levando a coisa a sério dentro da formação, acho que é muito importante. Tem Sim, duas, é alto rendimento, né? tem dois perfis, assim, os pais que no início da formação estão perdidos, tá? Isso aí é recorrente, e não sabe o que faz com o filho, é uma característica, e outro pessoal que leva a sério, né? Eu quero levar a sério o treinamento, eu quero isso para o meu filho, ou eu acho que ele pode ir por aqui, eu preciso de uma resposta, é alguma dor que o cara está sentindo dentro do período de formação, né? E o que acontece? Hoje ele está bem, aí o pessoal, ele está bem, ele está indo bem, eu não vou deixar quieto, tá? Isso aí pode pesar um pouco mais lá na frente no período de formação. Então, o pai que está levando a sério, sabe, quanto mais informação tiver, melhor ele vai conduzir as informações para o filho e para os treinadores do seu filho. Então, são esses dois perfis, né? O pai desinteressado, o pai que não é atleta, ou o pai que só bota lá para cumprir um volume de horas ao longo do dia, aí não é para isso, né? Tá? Em termos de avaliação, voltar naquele ponto, né? As capacidades físicas estão aí, os testes recomendados específicos aí para o tênis são esses testes com essas normas de referência, com as frequências a serem feitas. Não confundam os testes de avaliação física com o teste das impressões digitais. Isso que está na tela é um retrato momentâneo. Não significa que se você testar força e ele não tiver força naquele momento, ele não tem potencial para força. É interessante que você saiba o potencial para força para que você possa dar ênfase nesse processo de treinamento, tá? Tá aí meus dados, minhas informações, as redes sociais para que todos possam ter acesso. É o único slide mais comercial dessa história toda, mas que vocês tenham meu contato para que quem quiser conversar, eu vou deixar essa apresentação para todos e fico aberto aí a perguntas de vocês e específicas. A gente pode conversar a respeito disso a hora que vocês quiserem. Eu estarei esse domingo, vou subir que tem um Interclubes, nós vamos jogar no... Minha filha vai para o Espéria, e se alguém quiser encontrar ou no Espéria na parte da manhã ou no Corinthians na parte da tarde, eu vou estar por aí para a gente poder fazer essas coletas, para agendar essas coletas. E esse equipamento, ele é portátil? Portátil, portátil. Não, Eu plugo no laptop, coleta as digitais pelo scanner. entendi. Ele não perde validação, não perde calibração. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é Entendi. digital. É digital, um scanner digital. Entendi. Não, muito interessante. É um tema muito diferente, né, do que a gente está acostumado a ter aqui no Tênis 360 Graus, sistemas. A gente vai ter outros, né, nisso, né? Sim, Aí eu sim. gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, porque é um método que prediz potencialidades, se liga ao preparo físico, né? E aí tem toda essa leitura, né? E são potencialidades, não significa que a pessoa não tem força. Ela pode ter o método prediz que ele tem uma chance de desenvolver mais potência
do que a agilidade, por exemplo, né? Sim. Por essa análise de comparação de banco de dados, né, em relação ao formato das imagens, no formato das digitais, né, dos dedos. É muito interessante isso, né? Vou até dar uma olhada, eu sou da ciência, né? Todo mundo sabe, né? Sou farmacêutico bioquímico. Eu vou dar uma olhada nesses papers aí para entender melhor e legal aí. E, pelo que eu entendi, também é um método novo em relação ao tênis brasileiro, né? Então, tem muito mais resultado em esportes coletivos, né? Isso é justo, porque no Brasil o tênis não é o esporte mais praticado, né? E muito legal, viu, Fabrício? Eu gostei mesmo da sua apresentação aí, né? A gente conversou bem isso, né? Você trouxe a abordagem científica mesmo aos pais, o fundamento, né? Onde pode ser aplicável, né? E o senhor Falcão, direto de Manaus para o mundo, tem uma pergunta. A palavra é sua, Robson. Boa noite. Boa noite, Regis. Boa noite, Fabrício. Parabéns aí Boa pela noite. apresentação, Fabrício. Pois Obrigado. é, estou aqui, né? Estou aqui em outro país, aqui, né? Em Manaus. E a minha pergunta, na verdade, tenho 2 ou 3 perguntas aqui. A Vamos primeira lá. pergunta é o seguinte: eu sempre soube que os americanos eles fazem testes com crianças para identificar justamente qual é o tipo de esporte que mais adequado àquela criança. Ele sempre soube disso. E eu estava aqui olhando aqui, pesquisando no chat aqui, não vi nada, chat GPT, né? Nada a respeito em relação a isso, mas eu sei que eles fazem, e até mesmo antes de começar as atividades físicas, atividade esportiva. Eu queria saber se esse método tem alguma coisa a ver com isso, só por questão de curiosidade. A segunda pergunta é a seguinte, né? Esse aparelhinho, você é portátil, beleza, mas vocês estão aí, né, perto dos grandes centros, né? Não tem aqui em Manaus. Aí a pergunta é a seguinte: eu posso mandar essas impressões digitais para você e você conseguir colocar isso no computador? Essa é a segunda pergunta. E a terceira, para finalizar aqui, é o seguinte: você não abordou, mas eu achei interessante, aqueles alunos, né, aqueles jovens que já estão em determinado esporte, seja tênis ou outra modalidade, e que não quer, né, decidiu por aquele esporte, nada obsta daquilo que ele tem deficiência, ele se esforçar para melhorar aquela performance, né? Ah, não. Ou não. Ou não, ou você tem que atacar aquilo que ele é bom, né? Porque eu acredito, porque o tênis, né? A gente conhece bem o tênis, né? Tênis é um negócio muito complexo, né? Muito complexo e completo. Então, assim, eu queria saber de você se teve essa abordagem junto aos professores em relação àquilo que ele tem deficiência, se também tem que atacar. É aquele exemplo do Enem, né? De você estar estudando para o Enem. Tu não vai estudar aquilo que tu tem facilidade, sim aquilo que não tem facilidade para você adquirir uma boa nota e nem zerar também numa disciplina que você não manda bem, né? Então, essas 3 perguntinhas aí, rápidas Esse é aí. do Robson. Agora é só para descontrair. Ô, Robson, você também pode contratar o Fabrício para ele fazer uma análise, já que você é o chefe do batalhão de bombeiros aí, quem é melhor para subir na árvore, quem é melhor para carregar. A empresa faz isso, sabia? A empresa faz isso na indústria. Eu não A empresa faz queria. isso na indústria. Pois é, eu não queria abrir para outro tema, mas, Regi, você foi cirúrgico. Eles fazem isso, eles No fazem Corpo isso. de Bombeiros, no Corpo de Bombeiros, a gente trabalha em várias áreas, A gente atua em toda a área da engenharia, na engenharia mecânica, na engenharia civil, na engenharia química, na engenharia de produção também, a gente também tem noções disso aí, segurança do trabalho. Na atividade fim do Corpo de Bombeiros, nós temos salvamento aquático, salvamento à altura, nós temos mergulho. Mergulho tem uma especificidade assim, muito restrita, né? Para você ter ideia, o mergulho ele é a segunda profissão mais arriscada do mundo. A primeira só pede para o astronauta. Já que você falou sobre isso, eu acho interessante também. Eu vou levar isso para o comandante-geral, né? Falar com o comandante-geral sobre isso, porque às vezes você está forçando uma barra, por exemplo. Eu fiz o curso de mergulho, comecei o curso de mergulho como tenente.
Regis. E eu não consegui terminar o curso, por quê? Porque no meio líquido eu era muito bom na superfície, mas mergulhando com os efeitos, né, do mergulho, eu acredito que eu não mando bem. Tem a questão descompressiva e tudo mais. Agora, voltando à questão do tênis, né, isso muito me interessou também, porque a gente lida aqui com jovens, com juvenis. Então, de repente, eu ter essa informação, e você falou que é uma única vez, né? Ele É faz uma vez uma só. única vez, uma vez só. Isso, Eu isso. imagino que seja também porque as digitais não mudam, né? Elas não mudam. A Sim, identidade, ela até você morrer, e são únicas, né? Ninguém tem, e não tem as digitais a igual a mesma. outra, a mesma. Mas aí, já me alonguei demais aí. Não, vamos lá, Por vamos lá. favor. Vou começar pela última, tá? Você vai dar ênfase, você não vai negligenciar o que você tem de fragilidade, tá? Não vai negligenciar, mas você vai treinar um pouquinho mais no esporte. O esporte e o vestibular tem uma diferença, tem uma diferença. Às vezes você vai ganhar uma partida de tênis com aquele golpe que você é muito bom. Então você vai dar uma ênfase grande naquilo mesmo, tá? Mas você não vai negligenciar as fragilidades, tá? Então, você sempre vai buscar que um atleta ele seja versátil, que ele seja equilibrado, que ele tenha todos os fundamentos, mas a partir do momento que você identifica, o recomendado é que você não deixe de treinar, né? Você não vai falar, não vai treinar mais isso porque você não é bom nisso. Não, você não vai fazer isso. Só que você vai dar menos percentual de tempo a uma fragilidade, por exemplo, tá? Menos percentual, tá? Você pode calcular uma de 75 para as coisas que são normais e de potencial, né? O que está dentro de potencialidade e normalidade, você trabalha com 75% e com 25% você dá as fragilidades ali, tá? Então, para você ter uma receita. A segunda pergunta, que era sobre a segunda só. A primeira é a questão da ênfase naquilo que ele também está frágil. A pergunta dos Estados Unidos, né? Se Você esse tinha falado dos Estados método... Unidos, que foi a primeira, né? Então, a origem de tudo isso veio da Rússia, tá? Começou essa história toda na Rússia e na Alemanha, tá? Tem muita coisa escrita nos Estados Unidos, tá? Mas as aplicações, a origem de tudo isso é Rússia e Alemanha, tá? Essas descobertas de potencialidades foi feito muito sobre tipagem de fibras, né, que os americanos faziam, mas os russos também faziam, de você pegar uma amostra das fibras da coxa, tá? E aí é um método que você vai ter que tirar um pedaço do músculo, vai lá, tomar ponto, vai doer, enfim, vai tomar uma anestesia, tal, né? E é um método a análise das impressões é não invasiva, mas existia isso de identificação de provas, por exemplo, quem é corredor de fundo, quem é corredor de prova de 100 metros, enfim, tem esses estudos, sim, né, nos Estados Unidos, né, Estados Unidos e Rússia têm nomenclaturas para isso, mas não... os Estados Unidos passou a escrever um pouco mais sobre a análise das impressões digitais depois de Rússia e Alemanha. Tá? Essa foi a primeira pergunta. A segunda, agora tô... Eu até fugiu também a segunda, mas eu vou para uma quarta aqui. E Vai lá. aí, sobre bioimpedância, tem alguma coisa a ver ou não? Então, percentual de gordura de bioimpedância vai dar o teu percentual momentâneo. Se você tiver com um percentual alto, tá? Se você tiver com um percentual alto, o que vai acontecer? Você vai sair para correr, tá com percentual alto, vai dar resistência baixa, porque tá gordo. Vamos lá, vamos falar uma linguagem simples. Você tá gordo, só que você pode ter uma potencialidade de resistência, só que no momento você tá pesado. Influencia a minha identidade, porém, se eu voltar à forma física, eu continuo com aquelas informações ali originais. Exatamente. Lá de trás. Exatamente. Perfeito, perfeito. Tá? A bioimpedância vai dar isso, né? A bioimpedância vai dar o percentual de gordura baixo. Vamos lá, vamos no oposto, no extremo oposto. Você tem um percentual de gordura baixo, você não aguenta o treino todo, porque você tem ali 5% de percentual de gordura. Você não recupera para a próxima sessão de treinamento com 5% de percentual de gordura. Significa que você não tem resistência, que você não recupera? Não, que você está com percentual de gordura baixo. Se você tiver com 10%, você vai recuperar, mas com 5% não. Com 3% não.
Então, é um retrato momentâneo. Quando a gente fala de potencial, ele é estratégico. A análise das impressões digitais, método Salos, é tudo potencial, é sempre potencial e estratégico para você definir treinamento. Eu vou entrar um pouquinho rapidinho nesse negócio da indústria. Você falou do Corpo de Bombeiros, era um frigorífico. Então, os caras dividiam quem era bom ágil para fazer força, para carregar os bois, para quem era o cara de cortar, para quem era enfim, eles colocavam na linha de produção as especificidades físicas e fizeram isso. Tá? Uma coisa fora do esporte, mas o nível de estudo vai nessa linha também. Tá? Tem tudo a ver, porque ali tem a questão da temperatura. E o tenista, ele joga em temperaturas baixas e altas, altitude e tudo mais, né? Então, de repente, até mesmo, Regis, para poder fazer um recrutamento, né? Uma seleção, né? Por exemplo, o cara é coletor de lixo, entendeu? Ele faz um teste lá que é um slalom, que ele tem que correr com lixo e ele tem que ter condicionamento físico, entendeu? É uma das atividades, entendeu, nobre que a gente tem, né? Que não pode ser qualquer pessoa. Inclusive, inalando ali um monte de sujeira, né? Gases, e tudo mais. né? Gases e Sim. tudo mais, né? Faz todo sentido. Mega nobre, né? Mega nobre Pois que sem dúvida. o tempo inteiro. Não, com certeza. Eu acho que... Eu lembrei da segunda pergunta. Se ele podia mandar as digitais, se ele podia mandar as digitais de Manaus Perfeito. né, foi essa. Foi. Olha, eu acho que não, tá? Eu vou perguntar, mas eu acho que não. Tem que ser coletado no scanner digital. Essa é uma grande limitação que eu tenho em termos de prestação de serviço, porque eu tenho que coletar, entendeu? Às vezes eu faço aí uma divulgação, só que eu não tenho como. Me aparece uma pessoa num estado lá no Nordeste, lá, eu falo, ó, eu não coleto aí, entendeu? Eu sei que em Manaus não tem coleta, não tem gente em Manaus, tá? Mas tem gente no Nordeste, né? Então, dependendo, se você fizer alguma viagem por alguma coisa, você me dá um toque, entendeu? Para ver se... Mas o comandante Falcão, ele já vai trazer um monte de gente lá para qualificar os professores em Manaus, né? Mental coach, qualquer coisa, ele te chama, Fabrício, né? Então... O comandante Falcão lá, ele está empenhado lá na missão de desenvolver uma linha no norte do país, né? A gente estava conversando a respeito disso, né, Falcão? É isso aí, vamos que vamos desenvolver o tênis aí, cara. É importante, né? Você tem um oceano azul, você sabe disso, né? Eu já te falei, né? Aqui... Você falou e eu agradeço, né? E a minha ideia aqui é mais pro lado social mesmo, entendeu? O Papai do Céu já me abençoou muito, eu e minha esposa, e a ideia aqui é fazer a parte social, mas com as parcerias, né? Já tenho conversado com o Luiz, conversei com a galera lá, vi hoje a Masterclass fugiu o nome agora, que fala sobre a questão de ir para os Estados Unidos, né? De como chegar lá, do Zanetti, né? Gustavo Zanetti. Do Zanetti, pô, legal, bacana demais. Uma outra pergunta, por favor. Quem é o profissional habilitado para coletar e gerar esse relatório? É o educador físico? Olha, professores de educação física são os profissionais mais indicados para isso, tá? O que acontece? Uma pessoa que não tem essa formação em educação física, essa visão de processo de treinamento, a partir do momento que você for trabalhar com essa situação, pode ser que você não... A pessoa que não é formada em educação física, pode ser que ela não tenha os subsídios de argumentação para orientar o que é necessário, né? Hoje, eu descobri, eu vou falar a minha realidade, eu descobri como avaliar sozinho. Depois que eu acompanhei e tomei por decisão representá-los aqui na Baixada Santista, eu falei, olha, eu sei avaliar, mas eu não vou avaliar, porque eu fiz essa avaliação em 2000, eu aprendi, meu primeiro laudo foi em 2010. Falei, de lá para cá são 16 anos. Eu quero saber, eu quero a expertise de vocês, eu só vou coletar.
certo? Eu só vou coletar, vocês vão fazer a análise, vocês vão me mandar o laudo. O meu trabalho entra depois que o laudo chega. Eu faço a coleta. Só que quando vem o laudo, existe uma preparação profissional para você poder orientar o atleta em determinada situação, né? E eu não conheço profissionais que não são da educação física que se propuseram a fazer isso. Agora eu não sei dizer se eles fazem. Posso também descobrir para você, não tem problema nenhum. Mas eu não sei te dizer se tem gente que não é da educação física que fica coletando. Pode coletar, é só fazer a coleta. É só fazer a coleta, como tirar o passaporte, tem que tirar dos 10 dedos. Interpretação, né? Tirar... E uma pergunta, Fabrício, essa empresa Salos aí é a mesma que faz aqueles filtros? Não? Os nomes são iguais, né? São, mas não tem, não é não. Não, né? Não é não. Legal. Não. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? É um método que ele complementa, né? Ele liga a educação física, e aí o Fabrício trouxe todo o fundamento científico desse método, né? Está gravada a Masterclass, né? Ele está no grupo também do Tênis 360 Graus. Se alguém tiver alguma dúvida, só procurar o Fabrício vai disponibilizar todo esse método. Obrigado, Fabrício, você trouxe, assim, fundamento científico mesmo, né? Que foi o que a gente combinou, né? Para isso, né? Eu nunca, na minha vida, tinha ouvido falar desse método, então, para mim, foi super interessante isso, né? Quando você veio com a proposta, eu topei, porque eu acho que a gente do tênis tem que realmente trazer, ver todas as... Por isso que chama tênis 360 graus, né? Se a gente ficar no coach, no preparo, por si, no tênis coach, lendas do tênis, a gente na arbitragem, enfim, a nutrição, a gente não fala de tudo. E aí a gente trouxe agora um tema distinto, diferente, né? De um método que pode ser usado em esportes, né? E aí, tem o Wesley, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Você podia terminar, Red. Não precisava interromper, não. Enfim, por exemplo, ele tem um método de análise que é o EvoTwin, né? Que relacionado a acertos e erros, né? Ele vai falar melhor para a gente aí, né? Depois. Legal. Análise de score, né? Aquelas análises estatísticas que a gente gosta tanto de ver no intervalo das partidas de tênis, né? Então, desenvolveu um método disso, né? E lá para agosto, né? Depois do Brasileirão, falaremos, com certeza. Porque Isso. Então, eu quero dar espaço a todos, né? Porque eu acho muito importante, tudo faz parte do tênis no final. Enfim, por favor. Legal, obrigado, Regis. Nem vou fazer nenhuma apresentação em relação a Evo aqui, deixar lá para agosto. Mas, Fabrício, só uma sugestão, não sei qual o teu... A empresa não é tua, né? Você tem um contato lá, não. isso? Tá. Eu sou representante para a Baixada Santista, né? Legal. Só uma sugestão. Hoje, complementando ali com o que o Robson trouxe, a gente tem, nos celulares hoje, a possibilidade de fazer leitura digital. Né? No celular, você clica lá no celular com a tua digital, você abre, o celular identifica a tua digital, que é única, e você abre ali os seus softwares, enfim, né? Seu celular como um todo. Então, de repente, conversar lá, se não é um caminho de ter esse desenvolvimento para celulares. Imagina quanto você conseguiria expandir se você tivesse a possibilidade de pegar ali a leitura na digital do celular, como já é uma tecnologia existente hoje. Eu não sei qual é o custo disso, eu não sei como que ficaria para operacionalizar, mas de repente levar essa visão para eles de galera, a gente está pensando de fazer essa coleta pelo próprio celular, porque hoje já existe. O próprio celular já te dá um dispositivo, né? No celular já tem um dispositivo. De repente é linkar o software ao dispositivo do celular. Eu não tenho conhecimento profundo, tá? Sobre essa parte, mas é uma sugestão, vendo aí a dor do Robson e o que você respondeu, tá bom? E sobre a EvoTwin, imagina, sobre a EvoTwin a gente deve falar em agosto, tudo ao seu tempo. Grande abraço. Desenvolver um app, né? Bacana a ideia, tá vendo? Aí, ó. Já pensou, Fabrício? Ia ser interessante, né? Porque aí você ia entender o Brasil inteiro, né?
poderia até baratear o custo, né? Porque tem o custo de deslocamento, né? Você tem a conta. Sim, Legal essa ideia. sim, Usar a tecnologia sim. do celular, precisa ver a precisão disso, né? Aí É, precisa ver para é, desenvolver toda essa coisa e entrar dentro do banco de dados, análise, né? Formatinho, sim, né? sim, 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 sim. É Legal. uma, essa tecnologia, eles aprimoraram bastante, sabe? Em termos de do que eu vi no início, porque eu vi isso aqui quando era papel, tinta, lupa, sabe? Você digitalizar, abrir o computador e ficar fazendo a coisa manual, sabe? E do jeito que eles estão hoje, né, depois de 25 anos, a gente não chegou nessa situação do celular, né? Mas é um ganho muito grande. Para escalar o negócio, sem dúvida, isso seria sensacional. Legal, né? Pô, legal. Aí ainda saímos com novas ideias, né? Ainda está saindo novas ideias. Não, legal, legal. Obrigado, Edson, pela colocação. Vou dar um toque no pessoal lá, que são muito próximos. Vou deixar no grupo o currículo do dono da empresa, para vocês verem o currículo Lattes desse cara. Vou deixar várias informações. Vou deixar essa informação específica sobre tênis e vou deixar uma outra apresentação, que é uma apresentação global, porque tem gente aqui que tem filho também que joga tênis, um joga tênis, mas o outro faz outra modalidade. Também tem isso, né? Então, eu também vou deixar aqui para os pais, de maneira geral, para eles entenderem isso de uma maneira bem ampla, tá? Não só voltado, não só voltado para o tênis, mas para os esportes em geral. Então, eu vou deixar duas apresentações e todas as informações sobre as salas aí, para que vocês tenham esse material consigo para quando acharem a hora certa para fazer isso, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Alguém mais alguma dúvida? Então, considerações finais feitas. Eu desejo uma excelente noite a todos aí. Vai ter mais masterclass essa semana, então fiquem aí atentos às coisas que eu vou postar. E muito obrigado, parabéns, Fabrício, e boa noite, pessoal. É isso aí, viva o tênis aí. Obrigado, boa noite a todos aí. Obrigado, Robson, obrigado, Wesley, e todos que estão presentes até agora. Boa Um noite, até abraço. mais. Abração, tudo de ótimo. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.